os concursos ou a concorrência de Deus nos atos maus dos homens. Em sua vontade decretiva, Deus determinou tudo o que deve acontecer, inclusive os atos maus dos homens. Porém, isso não faz de Deus o autor do pecado deles, porque é uma transgressão deles, são eles que fazem isso. Embora certas coisas ruins estejam decretadas, sim, os homens as fazem livremente, debaixo da sua livre agência. O ponto é que somente um Deus, assim, todo-poderoso, soberano, poderia decretar as ações livres dos homens. E, mais uma vez, estamos tratando aqui de um assunto que ultrapassa a compreensão humana, é matéria de fé. A razão é importante. Nós estamos o tempo todo usando a razão até onde é possível, mas ela não pode estar acima da fé. Os atos maus dos homens bons, ou seja, quando um crente peca, o que Deus tem a ver com isso? Nada a ver com isso, é totalmente o homem. Será mesmo? Nós não podemos excluir Deus de coisa nenhuma. Ele está agindo em tudo. Nele existimos, nele nos movemos. Tem como um peixe, se sai fora, morre. Deus é o oceano, nós somos os peixes, não tem como sair fora, nós não temos como ter atitudes independentes de Deus. E nesse ponto Deus está agindo. Não é o autor do mal, mas ele está agindo em todas as coisas. A diferença é que quando eu peco, eu estou querendo o mal. Quando Deus age nesse meu pecado, Deus está fazendo algo bom, sempre algo bom. E a explicação para isso mais clara é o famoso episódio de José e os seus irmãos. Todos sabem, os irmãos venderam José. E ele foi parar no Egito, passou por todo aquele sofrimento, tribulação, né, prisão e tal, até que interpretou os sonhos do faraó e se tornou príncipe do Egito, veio toda aquela seca. Então os irmãos vão para lá, para o Egito, chegam lá e dão de cara com José. E agora? O que os irmãos pensam, né? Ele vai se vingar de nós. Ele vai, de alguma maneira, nos fazer pagar por tudo aquilo que nós fizemos. Mas aí, o que José fala para os irmãos? Então, está lá em Gênesis 45, verso 7. A interpretação de José a respeito do ato, do pecado dos irmãos. Ele diz, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Percebe o que está dizendo? Foi Deus que me enviou para cá. Não foram vocês. Peraí, não foram eles? Quem vendeu? Quem discutiu lá? Por quanto? Para quem? Matamos? Não matamos? Ó, os midianitas aí, vamos vender. Quem fez tudo isso? Não foram os irmãos? Não foram eles que fizeram todos? Quem depois pegou a roupa, molhou em sangue? Acho que um animal matou José. O que o senhor acha? Quem fez tudo isso? Premeditado. Não foram seus irmãos? Um ato mau. Que, no entanto, José diz, tem algo maior aqui. Um ato de Deus aqui, agindo para garantir a sucessão. Em última instância, para que Jesus Cristo nascesse, tinha que manter Judá. Judá precisava continuar vivo, para que tivesse descendência, viesse mais tarde Davi, mais tarde Jesus. O plano de Deus é perfeito. Mas ele usa os atos maus dos homens para cumprir o seu plano. José volta a falar sobre isso no verso 19 do capítulo 50 de Gênesis. Veja, Gênesis 50, verso 19. Respondeu-lhe José, não temais. Jacó tinha morrido, os irmãos pensaram, agora ele vai se vingar. Chegou a hora. Ele repete a mesma coisa. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Ou seja, José não tinha ilusão, os irmãos foram inocentes. Então, vocês fizeram o mal, o desejo de vocês foi mal, o objetivo de vocês foi mal. Não há desculpas para isso.
Mas, e aí está essa grande viravolta, né? Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Então, os irmãos pecaram, Deus agiu nesse pecado. A responsabilidade pelo mal desse pecado, só dos irmãos. Eles foram perdoados. Pode ser perdoado. Mas a responsabilidade era deles. Deus agiu para o bem. Esse é o ponto. O concursos não faz Deus ser o autor do mal, nem ter intenções malignas. O concursos, ou a concorrência, mantém o poder de Deus na soberania de conduzir todas as coisas. Ele não pode perder o controle de nada. Se ele perder o controle de alguma coisa, nada de bom vai acontecer no final. Então, ele age, mas o poder de Deus sempre para o bem, do homem para o mal. Em último lugar, e aí tem uma infinidade de textos, mas eu não vou poder ver todos eles, fala sobre as ações más dos homens maus. Quando os homens perversos pecam, qual é a fonte? Da onde está a origem disso? Neles mesmos. Eles são os responsáveis pelas atitudes malignas. E Deus, onde está? Está fora disso? Não sabe de nada? Não, Deus está presente, agindo, regulando, controlando todas as coisas. Faz parte do seu decreto. Ele decretou as ações más dos homens para um propósito bom. Então, eu vou dar aqui 3 exemplos bem rapidamente. O primeiro deles é o exemplo, eu vou citar aqui o exemplo de Jeremias 25:8, em que o profeta fala sobre Nabucodonosor, aquele rei que veio, destruiu Jerusalém, levou todo mundo cativo para Babilônia, né? Quem fez isso? Foi ele, Nabucodonosor. Por ordem de quem? De Deus. O texto fala assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Deus chamando Nabucodonosor, meu servo. Mas não servo de boa intenção, aqui é porque eu controlo. Meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo de alegria, a voz do noivo, a da noiva, o som das mós, a luz do candeeiro. Toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Vou trazê-lo, por causa do pecado de vocês não obedeceram. Então eu vou trazer Nabucodonosor. Ele vai rapar essa terra, ele vai levar todo mundo para lá por 70 anos. E depois? Depois eu vou punir Nabucodonosor, meu servo. Ele é meu servo para fazer isso. Mas eu vou punir ele depois. Por quê? Deus fala isso. Acontecerá, diz o verso 12, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Porque também eles serão escravos de muitas nações, de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Essas coisas não são fáceis de entender. Elas são matérias de fé. Deus está dizendo aqui que ele está usando um homem ímpio para vir e punir a nação de Israel. E que quando ele terminar de fazer isso, ele vai punir o homem ímpio. Por causa do que ele fez. Mas não foi Deus que fez? Não foi Deus quem trouxe esse imperador ímpio para destruir a terra? Então como é que Deus pode punir esse imperador depois? Porque esse imperador fez tudo o que quis. Não foi forçado, não foi coagido, ele agiu como um agente livre. Ele agiu para expandir o seu reino, para poder alcançar poder, riqueza. Mas Deus agiu através dele para cumprir seu propósito. Aqui, disciplina. Disciplinar o seu próprio povo. O assunto é o mesmo em Isaías capítulo 10, só que é a outra nação, é a Síria. Mas o assunto é o mesmo. Só que aqui é ainda mais dramático, porque a cena aqui é ainda mais dramática. Acompanhe a leitura. Isaías capítulo 10 diz assim: ai da Assíria, estou lendo no versículo 5, Isaías 10, verso 5. Ai da Assíria, aquela outra nação anterior à Babilônia, né? Cetro da minha ira. Ai dela, mas ela é o cetro da minha ira. Quer dizer, parecem duas coisas contraditórias, né? Ai da Síria, que é o cetro da minha ira. Eu uso ela como uma vara para bater no meu povo. Mas ai dela.
Por quê? Continua, ele diz assim: a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Ela tem uma vara na mão para bater, mas essa vara é o instrumento do meu furor. Envio-a, a Síria, contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação lhe dou ordens. Contra o meu povo, contra aqui no caso era Samaria, né? Israel. Eu estou enviando a Síria contra eles. Para quê? Para que destruam tudo. Como destruíram de fato? Isso foi em 722 a.C., quando o Reino do Norte foi varrido, para nunca mais ser reconstruído, na verdade. Foi Deus quem fez tudo isso. Mas qual é o final dessa história? Ele diz, ela não pensa assim. Ela não acha que ela é meu instrumento. Ela pensa o seguinte, eu estou fazendo o que eu quero. Olha o verso 7. Ela, porém, a Síria, assim não pensa. O seu coração não entende desse modo. Antes, pensa consigo mesma, destruir e desarraigar não poucas nações. Aqui está a prova de que a Síria não foi coagida para fazer aquilo. Fez o que quis. Fez o que sua própria vontade determinou. O que não podia saber é que há um Deus maior acima disso, controlando todos os eventos, todas as coisas e conduzindo todos os eventos para o seu propósito. Que no caso aqui era disciplinar o Reino do Norte. E o que aconteceria no final? Ele diz, vou castigar a Síria. Sim, verso 12. Por isso, acontecerá que havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, que é acabar a obra, né? Destruir, julgar, punir, disciplinar. Havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Vai chegar a hora da Síria também. Ai da Síria, minha vara, meu cajado. Eu uso você para destruir o meu povo, porque ele tem que ser castigado, ele tem que ser disciplinado, porque quebrou a aliança. Mas não se engane, a Síria. Chegará a sua vez. Você também será destruída por causa da sua arrogância. Porque você se acha soberana, porque você fez tudo isso pensando que tinha poder de si mesma para fazer tudo isso. Essa é a história. Esses homens fizeram coisas más, terríveis. Quem foi responsável por isso? Eles. Mas Deus estava fora? Deus estava controlando tudo isso, conduzindo tudo isso para o seu propósito. A intenção deles perversa, a de Deus justa, santa, boa, sempre assim.